olá aluna, bem-vindos a mais uma semana de aula de ciências. Essa é uma aula para o 8º ano do ensino fundamental e eu sou a professora Isabela, trabalhando junto aqui com a Vânia, a nossa intérprete. O assunto da aula de hoje é materiais. Vamos relembrar quais são as habilidades priorizadas nesta aula. Primeira, utilizar o conhecimento das formas de propagação de calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores e isolantes na vida cotidiana. Explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos e ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. Segunda habilidade priorizada, discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologia, como automação e informatização. Eu espero que você já esteja com o caderno de ciências aberto, com o lápis apontado, para você tomar nota de todos os detalhes dessa aula, ok? Bom, estas aqui são as duas perguntas que vão nortear esta aula. A primeira: o que diferencia materiais isolantes de bons condutores? E a segunda, em quais situações cada tipo de material pode ou deve ser utilizado? Antes da gente tentar responder essas perguntas, vamos relembrar o que foi trabalhado na aula anterior. Relembrando, a gente trabalhou conceitos de calor, temperatura e equilíbrio térmico na aula anterior. Calor é forma de energia em movimento, que se transfere de um corpo mais quente em direção a um corpo mais frio. E essas formas de energia podem se propagar de 3 maneiras: irradiação, convecção ou condução térmica. Nós também vimos o conceito de temperatura, que se relaciona com a velocidade média de agitação de partículas de um sistema. Quanto mais agitadas as partículas, maior é a temperatura daquele sistema. E nós trabalhamos também o conceito de equilíbrio térmico, que ocorre quando 2 corpos estão com a mesma temperatura. Vamos contextualizar aqui essa nossa aula para ela ficar bem legal. Imagine que você é um chefe de cozinha, ou imagine este chefe de cozinha desenhado aqui no slide. Bom, o chefe gostaria de preparar um almoço bem simples, mas gostoso, de arroz com ovo. Após fritar os ovos, o chefe gostaria de levá-los até a mesa usando a própria frigideira onde os ovos foram fritados. E, para fazer o arroz, o chefe precisa fritá-lo por um tempo antes de acrescentar a água do cozimento. E aí surgem algumas questões na cabeça desse chefe, porque ele é muito esperto. Ele é tipo um aluno aí do 8º ano que adora cozinhar também. As questões são as seguintes: que frigideira é mais adequada para diminuir o risco de queimar as mãos? Será que é melhor uma que tem o cabo de metal ou uma que tem o cabo de plástico? A segunda pergunta: que colher o chefe deve escolher ao fritar o arroz para evitar queimar a mão? Será que uma colher de madeira ou uma colher de metal? Ele tem ali esses materiais disponíveis. Ele pode fazer as escolhas com base no conhecimento construído lá na aula de ciências. Pessoal, existem 2 tipos, basicamente, de materiais que compõem, os objetos que a gente usa no dia a dia. Os materiais considerados bons condutores de calor e os materiais que são isolantes térmicos ou maus condutores de calor. Bom, os materiais bons condutores conseguem conduzir calor de uma forma muito fácil. E os materiais que não são bons condutores ou são isolantes térmicos não fazem essa condução de maneira tão rápida ou de maneira tão eficaz. Isso tem a ver, a diferença entre esses materiais está na natureza química das partículas que compõem aquele material. Bom, respondendo às perguntas do chefe,
Se ele utilizar a colher de metal, que é um material bom condutor de calor, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele vai queimar a mão dele, porque ao mexer a panela do arroz usando essa colher de metal, a fonte de calor que está ali dentro vai conduzir, vai passar para aquela colher e rapidamente alcançar a mão do chefe. E aí ele pode se queimar. Agora, a colher de madeira já é considerado um isolante ou um mau condutor de calor. E as partículas que formam essa colher não se movimentam da mesma forma que a colher de metal, por isso que essa condução vai ser muito mais lenta e essa propagação de calor, portanto, vai demorar para acontecer até chegar nas mãos do chefe. Então, já respondendo essa pergunta, se você for fritar o arroz ali, é melhor usar a colher de madeira. Bom, vamos falar mais um pouco de cada tipo de material e exemplificar situações no dia a dia que esses materiais são úteis, tá? Pessoal, basicamente, os bons condutores de calor são os metais. Quando a gente aproxima um metal a uma fonte de calor, tá? Esse metal aquece, vou colocar aqui uma barrinha de metal, beleza? Esse calor é conduzido da base desse material em direção à outra extremidade, tá? E nessa situação, as partículas vão ficando cada vez mais agitadas e agitando as partículas subjacentes. Assim, rapidamente, esse calor alcança a outra ponta do material. Então, imaginando que o chefe está segurando aqui, né, uma colher de metal, tá? Rapidamente, usando esse metal para poder cozinhar ali o alimento, rapidamente essa colher vai se aquecer e queimar a mão do chefe, ok? Bom, que situações, então, que esses materiais são úteis, né? Porque claramente é inútil tentar cozinhar um alimento usando uma colher de metal. Mas em quais situações que isso é desejável, que essa característica dos metais é desejável? Vamos ver? Primeira situação é o próprio material da panela. Uma fonte de calor, né, o fogão ou o fogão a lenha, o que quer que seja, uma churrasqueira, é uma fonte de calor que conduz, que transmite, que fornece calor para a superfície externa da panela. Esse calor precisa ser conduzido para o alimento. Assim vai acontecer o cozimento do alimento, certo? E, bom, nessa situação aqui é importante usar uma luva de tecido para evitar queimar as mãos, porque nesta imagem a gente visualiza uma panela inteira de metal. Uma outra situação que o metal condutor de calor, bom condutor de calor é útil, é nesses alisadores de cabelos, né? E também no ferro de passar roupa, né? Então, a gente tem chapas de metal associadas a esses objetos que a gente quer que sejam aquecidas para alisar os cabelos ou para passar a roupa, no caso de um ferro, ok? Então, são objetos cuja constituição é metálica, exatamente porque esta propriedade do metal de ser um bom condutor de calor é bastante útil. Bom, e os materiais que não são bons condutores de calor? Ou seja, aqueles que são maus condutores ou isolantes térmicos.
É bem verdade que existem vários tipos de material dessa categoria e uns são melhores isolantes do que outros. Quanto melhor isolamento térmico, pior é essa condução de calor. Nessa situação, quando o material for exposto a uma fonte de calor, tá? O calor ele vai ser conduzido, ele vai tentar aquecer a extremidade daquele material, mas a condução, a propagação daquele calor vai ser dificultada pela própria natureza química daquele material. Então, demora muito para aquele calor que está aqui na extremidade ser conduzido pelo restante do material. É isso que faz com que ele seja um mau condutor de calor ou um isolante térmico. E a gente tem aqui exemplificados alguns tipos de materiais que apresentam essas características. O plástico, a borracha, a lã. Agora, você sabe me dizer que tipos de objetos no dia a dia que a gente usa e que são usados justamente por esta característica, por serem maus condutores? Eu vou deixar vocês pensarem uns 3 segundos. Anota aí no cantinho do seu caderno para ver se você vai ter um palpite semelhante ao que eu vou apresentar aqui para você. Bom, em quais situações, então, esses materiais são úteis? Vamos aos exemplos. Primeiro aqui, né, gente, uma bota de borracha. O solado, né, das botas são feitos de borracha justamente para que o calor do nosso corpo não seja perdido em direção ao chão, que é o ambiente, e que, em algumas situações, é mais frio do que a nossa temperatura corporal, né? Quando a gente compara com a nossa temperatura corporal. Então, os calçados, em geral, são feitos de materiais emborrachados, que são maus condutores de calor ou isolantes térmicos. Bom, embalagens de isopor também são muito úteis, tá? Para conservar a temperatura dos alimentos que ali dentro estão. Alimentos quentes ou mesmo alimentos frios, como sorvete, por exemplo, podem ter a sua temperatura conservada por conta da embalagem, porque ou não permite que o calor entre, no caso desse alimento ser frio, ou não permite que o calor saia, no caso desse alimento ser quente. As embalagens de isopor são, portanto, excelentes isolantes térmicos. Roupas de bombeiros. Pessoal, as roupas de bombeiros são altamente tecnológicas. Imaginem vocês que esses profissionais, aliás, bela profissão, né, que é a do bombeiro, esses profissionais precisam entrar em locais que estão pegando fogo, em chamas, locais extremamente quentes. E para que eles consigam exercer a profissão deles, eles precisam estar devidamente paramentados. Eles precisam estar protegidos daquele calor excessivo do ambiente. Então, os materiais que compõem essas roupas são isolantes térmicos e frequentemente apresentam essa superfície refletora, porque o calor irradiado pelo fogo é refletido para longe do corpo do bombeiro, tá? Então, roupas de bombeiro geralmente são extremamente tecnológicas para que elas sejam excelentes isolantes térmicos para proteger o profissional que as utiliza em seu serviço, ok? E a gente ainda tem mais um exemplo de isolante térmico. Acho que a gente tem mais exemplos de isolantes do que condutores, que são as roupas de frio. Um casaco de lã, por exemplo, que a gente usa nos dias de inverno, né, quando a temperatura do ambiente está muito baixa, são excelentes isolantes. Então, ao usar o casaco, ao usar a lã, o calor do nosso corpo fica próximo da superfície da nossa pele, nos aquecendo, tá?
Então, casaco de lã também é um excelente isolante térmico. E agora, pessoal, eu coloquei aqui algumas questões para a gente refletir. Questões que realmente são desafiadoras. A primeira é essa daqui. Quando vestimos um casaco de lã no inverno, quem nos aquece? O próprio casaco ou o calor do próprio corpo? Você sabe me responder? 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Consegue me responder isso daí? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, pessoal. Vou desenhar aqui um bonequinho que representa o nosso corpo, ok? O nosso corpo produz o seu próprio calor, tá? Quando a temperatura do ambiente está muito baixa, quando a gente sente frio, a tendência é que o calor do nosso corpo se dissipe em direção ao ambiente e aí a gente sente o quê? A gente sente frio, tá? Quando a gente coloca um casaco, vou desenhar esse casaco aqui de vermelho, quando a gente coloca um casaco, ok? Estou representando essas linhas do casaco. O que ele faz? Ele impede que esse calor vá embora. E aí esse calor chega até o casaco e é refletido de novo em direção ao nosso próprio corpo. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar daquela questão a partir dessa explicação? O próprio calor do nosso corpo é que nos aquece, tá? O que o casaco faz? O casaco, ele funciona como isolamento que impede que o calor vá embora. Se o casaco fosse um bom condutor, esse calor conseguiria transpor aquele material e sair para o ambiente. Mas ele não é um bom condutor, ele é um isolante. Então, o calor acaba ficando armazenado no entorno ali da nossa pele. Por isso que a gente fica quentinho, ok? Bom, tem mais uma pergunta que eu quero fazer aqui para vocês. João quer proporcionar para sua família um almoço diferente. Ele gostaria de preparar legumes grelhados. Para isso, ele resolveu construir a sua própria grelha, que será encaixada sobre uma churrasqueira. Que tipo de material João deve utilizar na sua grelha, ali naquela construção? Vocês já pararam para pensar nisso? Uma solução tecnológica para poder fazer um almoço diferente. Então, gente, eu vou dar alguns segundos. Vamos lá? No 5, 4, 3, 2, 1. Você já tem um palpite? Vamos falar sobre isso? Bom, vou voltar aqui para o meu quadro verde para explicar direitinho. O João quer fazer uma grelha. Então, eu vou representar aqui com essas linhas, ok? Ele vai colocar aqui em cima da grelha os alimentos para serem cozidos, para serem grelhados. E essa grelha sobre uma fonte de calor, que é a churrasqueira, né? Pessoal, para que esse alimento seja cozido, esta grelha precisa conduzir bem o calor. Seguindo aquela lógica das panelas que eu mostrei para vocês, também tem que ser feito de um material que conduz direitinho o calor a partir dessa fonte de energia aqui. Então, o calor precisa alcançar o alimento e esse calor só vai alcançar se a grelha for uma boa condutora térmica. E vale a pena dizer que, para que o João consiga retirar a grelha da churrasqueira e levar até a mesa para poder alimentar a família dele, ele precisa segurar essa grelha de alguma forma. E naquele ponto que ele segura, é necessário que ele coloque, por exemplo, hastes de madeira. E essas hastes de madeira, né, um material que é isolante térmico, provavelmente não vão queimar a mão do João, ok? Bem, colocando aqui essa resposta, então, João deve optar por materiais que sejam bons condutores térmicos para construir a grelha.
como ferro, por exemplo. É preciso que ele use materiais isolantes para construir cabos seguros para transportar a grelha assim que ela sair da churrasqueira, ok? O que nós aprendemos nessa aula? Que existem 2 tipos de materiais e as aplicações desses materiais. Continuem estudando o PET de vocês e muito obrigada. Até a próxima aula.